Olá pessoal, tudo bom com vocês? A partir de agora darei início à quarta parte de Collection, que no caso é a estrutura Map. No Elix, a estrutura de dados utilizada para representar uma coleção, chave igual a maior valor, são os maps, ou mapas como queiram falar. Os mapas em conjunto com as listas são as duas estruturas de dados mais utilizadas da linguagem, possuindo a seguinte representação: porcentagem, as chaves, a palavra-chave, o igual maior e o valor. No exemplo abaixo, podemos perceber que vários tipos de dados podem ser chave em map e que não precisa assumir nenhuma ordem no map. Aqui temos uma string, temos outra string, temos um inteiro e por último um atom. Todos eles podem ser imprimidos sem qualquer problema em um map. Vamos imprimir. Como vocês podem ver, o map foi imprimido sem problema nenhum. Em map não é permitido que haja chaves duplicadas. Em caso de duplicação, a última chave sempre prevalecerá. Temos aqui duas chaves duplicadas de ID, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Como a última chave sempre prevalecerá, a primeira será totalmente ignorada. Vamos imprimir. Além de dar um armen, a primeira chave foi ignorada, só retornando 2, 3, 4, 5. Para saber se um map é igual ou diferente de um para o outro, use o operador de comparação igual 3 vezes, ao invés do igual 2 vezes. Nesse exemplo aqui, podemos ver que as duas chaves são diferentes se usarmos o critério de comparação igual 3 vezes. Temos duas chaves, 2 e 2.0. Se eu imprimir para vocês as duas chaves aqui em comparação, 2 e 2.0, vocês verão que dará false. Aqui, olha, false, ou seja, as duas chaves não são iguais. Um map possui peculiaridades ao ser criado com uma chave atom. Se o map só possuir átomos como chaves, será criado perfeitamente, como exemplo 3 aqui. Se ele for criado somente com átomos como chave, ele será imprimido sem nenhum problema. Se for criado com outro tipo de chave, mas o átomo for criado por último, também será executado sem problema nenhum, que é o caso do exemplo 4. Porém, se o map for criado primeiro com o ato e as chaves posteriores não forem atos, dará um erro. Então, tome cuidado quando for criar maps com atos. Em outras palavras, só crie maps somente com atos ou chaves em que o ato vem por último. Nunca crie um map com diferentes tipos de chaves e que o ato venha primeiro, porque dará um erro. Vamos imprimir. Vou deixar aqui mais visível para vocês. Como vocês podem ver, deu um erro, porque o ato não pode ser imprimido primeiro de jeito nenhum. Porém, se eu comentar isso aqui, deixar somente os dois primeiros, ele será imprimido sem nenhum problema. O map número 3 foi imprimido e o número 4 também foi imprimido sem problema nenhum. Em maps, existem métodos para ter acesso a valores das chaves. Os dois métodos existentes são get e fetch. Vamos considerar o exemplo abaixo, onde existe duas chaves de mesmo nome, mas de tipos diferentes, string e ato. Se usarmos a função get, retornaremos o valor da chave, mas se usarmos a função fetch, retornaremos uma tupla com o ato ok, mais o valor da chave. Temos aqui duas chaves iguais, mas com estrutura diferentes, uma string e outra um ato, e vamos usar os métodos fetch, get e fetch. O get só retorna os valores e o fetch retorna uma tupla com o ato ok mais os valores. Também é possível criar um novo map através da função mapNew. Podemos pegar uma keyword list e com as informações existentes criar um novo map. Aqui temos uma keyword list, como vimos anteriormente. Armazenamos na variável var e usamos mapNew para que esta keyword list se torne um map, um novo map, e depois imprimimos. Vamos imprimir. Esqueci as aspas. Será imprimido sem problema nenhum.
Existe também a função map.put, que é usada para acrescentar valores que antes não existiam em um map. Temos aqui o nosso novo map, que já transformamos a keyword de stmap. Criamos a chave sobrenome e o seu valor Silva, para que seja inserido neste novo map. Armazenamos a função map.put na variável map_put e imprimimos. Vamos imprimir. E percebo que a chave sobrenome com o valor Silva foi inserida sem problema nenhum no novo map. A função map_replace também funciona como map.put, mas de forma mais sutil, ou seja, em caso de alteração de valores que não existem, ele só retornará o map original de volta, mas caso queira que um erro seja imprimido, é só usar o sinal de exclamação na final de replace. Primeiro temos dois exemplos aqui. O replace 1, que trocará o valor de 20 do ID para 30 e vai funcionar. E o replace 2, que botará o valor de true no atom valor. Só tem um porém. O atom valor não existe, então ele só vai me retornar o map original. Vamos imprimir. Como vocês podem ver, retornou o map original para mim. Mas caso eu queira que retorne um erro, por eu ter inserido um atom que não existe, eu uso o ponto de exclamação, que será usado no terceiro exemplo. Vamos imprimir. E como vocês podem ver, me retorna um erro. Para remover o item do map, podemos usar o map.delete. Caso queira remover mais de um item, podemos usar o map_drop. Ao usar o map.delete, usamos o map que nós queremos utilizar como exemplo e a chave em questão. Mas caso queira usar o map.drop, usamos o map de exemplo e depois uma lista de chaves que ficam entre colchetes. Armazenamos em variáveis e vamos imprimir. Como vocês podem ver, no primeiro exemplo só ID foi deletado e no segundo exemplo ID mais nome foram deletados. Também podemos comparar maps usando os operadores lógicos igual ou a função map.equals. Aqui temos um map com a variável A com as chaves ID em nome, AB tem nome e ID e C tem nome e ID mais em strings ao invés de ato. Vamos comparar A com B e depois A com C usando os operadores igual ou a função map.equal. Vamos imprimir. A primeira deu verdadeiro porque A e B são iguais, mesmo que a ordem das chaves seja diferente, as chaves são iguais, então dará true. Já a comparação de A com C dará false, porque embora as chaves sejam escritas de forma igual, como nome e nome, elas são de tipos diferentes, pois uma é string e outra é atom. E fazendo o map equal com os mesmos exemplos dará os mesmos resultados. Em alguns casos, existe a necessidade de converter o tipo de chave de um map. Caso queira converter a chave de um map de um atom para uma string, por exemplo, basta usar a função enum.map, que percorrerá o map inteiro. E usamos as funções atom_toString para converter as chaves e map.new para criar um novo map com os valores convertidos. Aqui temos um map que tem chaves como atos, e o que vamos fazer na prática é converter estes atos para string e depois retornar como um novo map. Da mesma forma, caso eu queira fazer o processo inverso aqui embaixo, só seguir os mesmos passos, mas usando a função string to atom, para que as chaves string se tornem atos. Faço o mesmo processo, vou imprimir. E como vocês podem ver aqui, o que era ato virou string e o que era string vira ato. E assim nós finalizamos a parte de map. A próxima parte será sobre a última parte é mais tranquila e nós falaremos sobre Ranger.